いつまでもManuel Antonio Araújo, licenciado en Filología Románica pela Universidade de Coimbra e mestre en Lingua e Literatura Portuguesa pela Universidade de Miño. É profesor activo no Escola Secundária Fernando Magalhães. Bueno, aparte de todo iso, você é un escritor con éxito, porque ten innumerables premios, non? Sim, tenho três prémios. Um prémio que me foi atribuído em 2001, o prémio de revelação na modalidade de ensaio pela Associação Portuguesa de Escritores. Depois tenho o Prémio Nacional do Conto, atribuído pela Câmara Municipal de Lisboa, e tenho ainda um prémio de poesia, atribuído por uma cidade do Norte, Oliveira das Meias. Muito bem. Como começa você a escrever? Eu comecei a escrever cedo, bastante cedo, poesia. Muito pequeno escrevia poemas, mas desde muito pequeno eu senti sempre uma solidão, talvez devido ao facto de o meu relacionamento com as pessoas ser um pouco difícil. Eu tive sempre alguma dificuldade em me relacionar e então em casa criava mundos, criava personagens, criava histórias que ia guardando dentro de mim, na minha memória, escrevia textos que depois rasgava e só isto em termos de escrita, digamos que interior. A escrita exterior, o romance propriamente dito, aconteceu bastante tarde nessa perspectiva, por volta de 2000 mais ou menos, em que eu escrevo o primeiro livro, que é um livro que se chama É Tão Cruel Ter Memória. E foi um livro que escrevi em 6 meses, num estado de sofrimento bastante grande, psicológico, e a partir daí fui escrevendo e percebi que o meu processo criativo, enquanto ele dura, eu vou-me equilibrando, porque eu sou uma pessoa psicologicamente desequilibrada do ponto de vista de não encontrar, não achar que a sociedade me pode dar aquilo que eu quero, aquilo que eu pretendo, não sei bem o quê, mas sei que há alguma dificuldade e então nos livros eu consigo mais ou menos equilibrar. O meu processo criativo, desde que começo a escrevê-lo até ao momento do lançamento, eu vou-me equilibrando. É um trabalho longo, é um trabalho que não é difícil, é sobretudo longo, mas durante esse trabalho eu convivo com as personagens, naturalmente que nas personagens há sempre pedaços de mim, isso também é necessário para o tal equilíbrio, e quase todas as frustrações que ao longo da vida vou vivendo, de algum modo ficam depuradas nas personagens e nas histórias que essas personagens protagonizam nos livros. O sea que podemos considerar que praticamente a sua escrita é uma terapia pessoal. Exatamente, é uma terapia pessoal. O livro, de certo modo, enquanto o escrevo, é uma espécie de sofá psicanalítico. Sim. Estou lá, é como se lá esteja, e vou fazendo as coisas e vou deitando cá para fora as coisas que tenho dentro e que não digo a ninguém e que de algum modo me desequilibram, e nos livros faço isso. Defina-se, desnude-se com esta cámara e diga-nos romance ou poesia. Se me defino? Que se redefina romance ou poesia. Onde se sente você melhor? Há pessoas que me dizem que eu escrevo melhor poesia, mas há aqui um problema importante que deve ser tido em conta. A poesia é um momento. É um momento em que o escritor faz o poema e o poema fica feito e o poema demora pouco a ser feito. O romance é um trabalho de longo lastro e portanto, eu completo-me mais no romance. Sinto-me melhor no romance.
dialogo mais com as personagens no romance. Embora o poema seja também importante, mas o poema é importante mais do ponto de vista de uma necessidade de terapia de choque, do momento. Então aí o poema é importante. Mas do ponto de vista do equilíbrio, do ponto de vista da minha estabilidade, é o romance que me permite isso. Onde mellor se sitúa. Exatamente. Bueno, o feito é que o día 30 de maio pasado Sí. apresentouse o seu último libro. É O Home do Boné Xadrez. Sí. Quen é ese home? De facto, o homem do boné xadrez existiu. Talvez seja importante falar nisso, e essa pergunta é boa por causa disso, é que o livro surgiu, como disse na apresentação, de um choque emocional que me aconteceu num dia em que fui a um lar visitar os meus pais e me surge da porta do elevador um homem que eu conhecia bem, com quem eu lidei profissionalmente, de quem era amigo, muito amigo, e que não me conheceu. Olhou para mim, eu olhei para ele, cumprimentei-o e ele ficou a olhar para mim sem perceber quem eu era. Isso foi um choque grande por causa da nossa amizade. Eu não concebia que esse sentimento tão forte como é a amizade fosse apagado por uma doença. Não concebia isso. Falavam da doença, falavam do Alzheimer, mas eu não concebia que isso acontecesse. E aconteceu. Eu vi aquele homem à minha frente, eu a falar com ele, a lembrar-lhe coisas que nós vivemos e ele sem perceber. Então, a partir daí, fiquei, lá está, o desequilíbrio, fiquei bastante desequilibrado emocionalmente, fui para casa e pensei em escrever um livro onde esse homem, que é o homem do boné xadrez, fosse a personagem principal. Fisicamente, no livro está ele. O homem do boné xadrez, a passear no terraço, é de facto ele. Do ponto de vista profissional, também é ele. Mas depois, a realidade, a ficção é alguma coisa que transforma a realidade. E ao longo da obra, do ponto de vista ético e moral, o homem do boné xadrez não é o meu amigo. Isto é importante que se diga, porque seguramente que as pessoas que leem o livro vão reconhecer neste homem que passeia no terraço o tal meu amigo, mas atenção que ao longo da obra, moralmente, eticamente, o homem do boné xadrez já não é o meu amigo. O meu amigo é-o enquanto homem físico, enquanto homem que está lá degradado, enquanto homem profissional brilhante, mas depois, do ponto de vista moral e do ponto de vista ético, no livro, o homem do boné xadrez desvia-se muito do meu amigo. E, portanto, o livro surge assim, surgiu com este homem que me espantou porque não me conheceu, e aparece esta personagem, logo no primeiro capítulo se vê ele a passear, a personagem evolui e nasceu o livro com ele como personagem principal. Está correndo bem a venda deste livro? A venda tem... Eu, pelo menos, o editor deixou-me 20 livros e já não tenho nenhum. Ele também, no lançamento, vendeu bastante. Agora, do ponto de vista comercial, a editora é que sabe como é que está a correr. Bien, falando do editor, queremos que você deixa este corte de unha entrevista que fixemos o día da presentación con ele. O Manuel António Araújo é claramente, neste momento, um dos melhores autores contemporâneos. Esta é a quarta obra que nós publicamos do Manel e verificamos que em todas elas uma linha de qualidade extraordinária. Os dois primeiros livros nós conseguimos criar, portanto, um elan e conseguimos, de facto, projetar o autor muito, muito para além do norte. Portanto, foi um autor que acabou por ser conhecido e reconhecido em todo o país. O que opina? Bom, há uma coisa importante que eu tenho que dizer e que tem que ver com o editor. Este editor é o meu editor, quer dizer, foi ele que... Houve dois momentos na minha produção literária que foram decisivos para que eu seja
um pouco conhecido. Foi a editora Lugar da Palavra acreditar em mim e publicar os livros, e depois houve outro momento que foi o momento que me permitiu, de certo modo, ter visibilidade a nível nacional, que foi quando escrevi o livro Aldeia das Mulheres e um jornalista do Público leu o livro, gostou e faz um trabalho de 4 páginas na revista Y do Público sobre o livro e sobre mim. E no ano seguinte eu escrevo um outro livro que é o Rapaz que lia Rambo, e novamente o Público faz uma outra reportagem de 4 páginas sobre o livro e sobre mim. Esses momentos foram decisivos para, de algum modo, ser conhecido. Exatamente. Ter uma projeção a nível nacional. A nível nacional. Depois as coisas esmoreceram. Eu costumo dizer que talvez a interioridade tenha que ver com isso. A verdade é que essa promoção nacional, essa visibilidade, depois foi esmorecendo, e hoje considero-me, sobretudo, um escritor muito conhecido na região norte, sobretudo em Chaves, não tanto a nível nacional, mas isso já são contas de outro rosário que levaria muito tempo a explicar. Exatamente. Você é um apaixonado, imagino, pela leitura, não? Sim, sim. O que está a ler neste momento? Neste momento estou a ler Mário Vargas Llosa, o livro Cinco Esquinas. Há três escritores que são por quem me apaixonei em termos de estilo literário, que é dois sul-americanos, Gabriel García Márquez e Mário Vargas Llosa, e o norte-americano Philip Roth. Desses autores que parece, por o que dir, que son marcantes na súa vida, a cual regresa de vez en cuando? A dois. Do ponto de vista do estilo, regresso muito, ou tento regressar, a García Márquez. Do ponto de vista do conteúdo e da força e do escândalo, e até do ponto de vista sexual, regresso muito a Philip Roth. Se tivera que elegir unha persoaxe de ficción de algún libro para sentarse a conversar con él, qual sería? Seria a personagem que eu iria eleger era uma personagem que está no livro do García Márquez, O Amor em Tempos de Cólera. É uma personagem com que começa o livro e que ao longo do livro vai transmitindo a angústia e a beleza do modo como se pensa no universo como a América Latina. Era essa personagem que eu elegia. Embora houvesse em Roth outra personagem, mas de facto era García Márquez que elegia como criador da personagem com quem eu conversaria. Está preparando xa algún traballo novo? Sim. Tenho um livro, estou a escrever um livro que neste momento tem 200 páginas e que irá chamar-se Camila. Non lle vamos a preguntar de que vai ser, qual é o tema, porque iso é crear un teaser de inquietude. Exatamente. Bueno, existe algún libro famoso que gostaría de haber escrito você? Algum livro famoso que gostaria de haver escrito você? Sim. Existe um livro famoso que eu gostaria de ter escrito, que é justamente o livro do Gabriel García Márquez, O Amor em Tempos de Cólera. Gostaria muito de ser eu a ter escrito esse livro. Aliás, ele próprio diz que o livro 100 anos de solidão, que é um livro famoso e toda a gente diz que é o grande livro dele, ele próprio diz que não. Diz que o grande livro dele é O Amor em Tempos de Cólera. Manuel António Araújo, muito obrigado. Muito obrigado e agradeço à Chaves TV pela oportunidade que me deu de falar do meu livro. いつまでも